Olá, boa noite, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos aqui falar sobre o Benfica-Porto, aliás, o Porto-Benfica. O Porto deslocou-se ao Estádio do Dragão e perdeu 5-0, num jogo referente ao segundo jogo do campeonato, portanto, o primeiro jogo do campeonato contra o Porto tínhamos ganho no Estádio da Luz, desta vez perdemos, e também já tínhamos tido um confronto para a Supertaça contra o Porto, em que tínhamos ganho ao Porto. Portanto, 2 vitórias contra o Porto e uma derrota é o saldo desta época, o que continua a ser um saldo positivo. E mais uma vez verificou-se uma expulsão. Em todos os jogos Benfica-Porto têm existido expulsões, desta vez a expulsão foi para o lado do Benfica. O Benfica jogou com 10 jogadores a partir do minuto 60 com a expulsão de Otamendi. Portanto, o Porto ganhou 5-0 ao Benfica e o Benfica tinha um jogador a menos, tinha 10 jogadores, 10 unidades. No entanto, isso não justifica a derrota do Benfica, mas antes disso vamos falar aqui sobre o 11 inicial. Entrou Turbin, Morato, Otamendi, António Silva, Fredrik Oshens, João Neves, João Mário, Coxo, Rafa Di Maria e Tieksted. Este foi o 11 inicial do Benfica, um 11 que já funcionou em outras ocasiões, mas desta vez não funcionou. O Benfica entrou mal, entrou muito passivo durante praticamente todo o jogo. Os jogadores não tiveram atitude nenhuma dentro de campo, não conseguiam recuperar as segundas bolas, não conseguiam fazer uma pressão que funcionasse, não havia ligação entre setores, tudo funcionou mal no Benfica. Muito lento, muito previsível, sem ideias, praticamente não conseguiu fazer mais do que 2 ou 3 passos e na única vez em que conseguiram fazer mais do que isso, criaram uma oportunidade, mas foi muito raro o Benfica conseguir fazer mais de 3, 4 passos durante o jogo. Portanto, um jogo em que correu tudo mal ao Benfica e onde o Porto foi melhor. O Porto teve mais atitude, teve mais vontade de vencer e teve mais garra. Mas isso também já é um pouco... O Benfica normalmente entra sempre um pouco receoso no Estádio do Dragão e eu não percebo porquê. Não percebo porquê, sinceramente. Não era motivo para tal. Os portistas ficaram todos contentes, ganharam por 5-0 e o Benfica só se pode queixar de si próprio de não ter feito uma exibição, porque não fez nenhuma exibição de jeito, quer dizer. Não podemos aqui dizer que a culpa é só do Roger Smith, é também dos jogadores que foram completamente passivos, não é? Tu, por mais bom, por melhor treinador que seja, se tiveres uns jogadores com esta atitude dentro de campo, onde é que estão os líderes da equipa? Os líderes da equipa têm que aparecer nestes jogos, têm que ter personalidade nestes jogos. Os líderes têm que aparecer neste jogo. Os craques têm que ser craques não só contra os clubes pequenos, mas contra os clubes grandes. O Di Maria, que é um fetiche da comunicação social, que estão sempre a mandar o homem abaixo, não é pelo Di Maria, que o Di Maria fez um grande jogo contra o Sporting, por exemplo. Hoje não jogou nada. Mas não é pelo Di Maria, há outros jogadores que não aparecem. Os craques não estão a aparecer nos jogos contra os grandes. Têm que aparecer, têm que dar a cara, têm que demonstrar o caminho. E os jogadores não podem andar amoados, quer dizer, aí eu fui titular, marquei não sei quantos gols, agora sou suplente e agora entro amoado. Pá, não há cá amuos. Se for preciso, joga-se com os jogadores da B. Tem que se ter outra atitude dentro de campo. Não é este tipo de atitude que se quer num jogador de futebol profissional onde tem todas as condições. Nós, por exemplo, no nosso trabalho pessoal, às vezes queremos fazer melhor do que aquilo que fazemos no nosso trabalho, mas não temos condições para isso. Porque não temos quem nos ajude, quem nos auxilie, quem nos dê formação sobre aquela área. Os jogadores têm tudo. Têm pessoas para lhes dar formação, têm pessoas para lhes dizer o caminho, olha, vai por ali, vai por acolá, faz isto, faz aquilo. Tem pessoas a cuidar da sua vida pessoal, portanto tem uma vida desafogada. O trabalhador normal não tem esta facilidade. Portanto, os jogadores têm que ter outro empenho, portanto, na forma como se apresentam dentro de campo. O treinador não esteve bem, não conseguiu que a equipa funcionasse, é o principal líder da equipa, e os jogadores também não estiveram bem porque, independentemente do treinador que tens que chegar mais do que isto, no meu entender, no meu ponto de vista. Portanto, Benfica neste momento é o segundo classificado, com 24 jogos, com 58 pontos, portanto o Sporting está com 59 com os jogo a menos, e o Porto reduziu a diferença para 52 pontos, portanto o Porto neste momento está a 6 pontos do Benfica. Ainda há muito jogo pela frente, nada está perdido. Temos agora um jogo contra o Rangers em casa, para os oitavos de final, primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Depois vamos ter um jogo contra o Estoril em casa também. E estamos aqui, estes 2 jogos em casa têm que ser a retoma. O Benfica tem que retomar os bons resultados e as boas exibições. O problema é que esta exibição foi muito má, tem que se ter eleições, tem que se perceber o porquê da exibição ter sido tão fraca, porque não é só questão do treinador que tem a sua responsabilidade, claro que sim. Mas, tipo, os jogadores são jogadores de nível, como é que jogam só aquilo? Eles não, parecia que não queriam mais que aquilo. Também eu vi muita passividade nos jogadores, sinceramente. Não vi os craques a aparecer, não vi os líderes a aparecer, não se viu muita coisa.
Ainda aos putos, o João Neves e o António Silva, putos não, que já são jogadores de futebol, já são homens porque têm a responsabilidade de estar perante milhares de pessoas no estádio, portanto o João Neves e o António Silva, que são jovens jogadores do Benfica, foram dos poucos que eu gostei que eu achei que tiveram minimamente a um nível aceitável. Todos os outros estiveram muito abaixo do expectável e não há muito mais a dizer. Quando o jogo é tão fraco, não há muita coisa a dizer. E depois também, eu acho que isto já é uma coisa, já vem muito de trás, quer dizer, ir ao Porto e ir com medo do Porto. Epá, não faz sentido. Eu sei que o pessoal do Porto tem aquela mania da superioridade. Nós somos do Norte, o povo do Norte e não sei quê, e vocês são mouros. Para já, se formos a falar de história da Reconquista e não sei quê, para haver uma Reconquista teria que haver um reino cristão antes disso, não é? Portanto, tivemos os lusitanos. Se formos a partir dos lusitanos, vamos a recuar muito mais para trás. Lusitanos, romanos, depois tínhamos a Galécia e a Lusitânia, romana. Depois tivemos os visigodos. Os visigodos chegaram a ocupar praticamente toda a Península Ibérica. Tínhamos visigodos e suevos. Depois, com os muçulmanos foram até lá acima ao norte. E os cristãos fugiram para a zona montanhosa do norte. No entanto, não significa que os muçulmanos também não ficaram muito mais tempo no norte porque não tinham interesse, que eles tinham interesse era no mar Mediterrâneo. Portanto, os nortes com os mouros, a conversa dos mouros, isso é uma conversa até meio ofensiva. Ah, vocês são mouros, não sei o quê. Que conversa é essa? É a mesma coisa que eles chamam galegos. Olha, vocês são galegos. No outro dia, até no Porto Canal, vi um indivíduo, o Porto Canal dizer que se nós fizéssemos um país com a Galiza, então façam. Desertores, não interessa. Nós não queremos cá desertores, queremos pessoas que gostam de ser portuguesas e que gostam de Portugal por inteiro. Não é só o Norte e o resto não presta para nada. Essa mentalidade é uma mentalidade que não colhe, não serve. Não é uma mentalidade patriota, antes pelo contrário. É uma mentalidade de quem, eu sou galego, sou do Norte, sou galego, não tenho nada a ver com os do Sul. Isso não é patriota, isso é um indivíduo, é um ignorante. Portanto, vamos acabar com estas conversas do Moro, vocês são mouros, vocês são mouros. Então vocês são espanhóis, então agora eu chamava espanhóis aos do Norte. Ou são galegos, ou são não sei de onde. Vamos ter um pouco mais de tino na cabecinha. Forte abraço e também viva o Benfica.